Livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Livro de Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 17, para a nossa meditação aqui nessa primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Amém? Amém. Diz assim, os irmãos já acharam? Amém. Diz assim, orai sem amém, queridos? Amém. Queridos, a Bíblia diz em Mateus 21, 22 que tudo o que pedires em oração, crendo nisso, recebereis. Sabemos que Paulo diz em Efésios 3,14: por esta causa eu me coloco de joelho. A oração é a chave da vitória. A Bíblia já diz em Jeremias 33,3: clamas a mim, que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes que ainda não sabem. Jonas, na sua desobediência, a Bíblia diz que Jonas fez a oração de Davi, que foi a oração do Salmo 120. Na minha angústia clamei o Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. A Bíblia diz que Daniel venceu, porque em Daniel 6,10 diz que de manhã Daniel estava de joelho orando a Deus. À tarde Daniel estava de joelho orando a Deus. E à noite ele estava de joelho dando graças ao seu Deus. Aonde tem oração não tem derrota. Quer ter um ministério abençoado, ore. Quer ter vitória, ore. Quer ter providência de Deus, ore. Sabemos que em Salmo 27, Davi diz assim: uns confiam em carro, mas se você orar confiando no carro, você não vai ter vitória. Se você orar confiando no cavalo, você não vai ter vitória. Mas nós fazemos menção e confiaremos no nome do Senhor. Aleluia. Salmo 55:17, que Davi também, ele orava 3 vezes ao dia e buscava a presença do Senhor. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7 que quando Salomão acabou de orar, a glória de Deus desceu no templo. E no capítulo 14 vai dizer: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a tua terra, perdoarei os teus pecados, e agora estarão atentos os meus olhos e os meus ouvidos a oração deste lugar. Enquanto, aleluia, Penina estava abusando de Ana, Ana estava orando. Enquanto ela estava abusando, Ana estava orando. E a oração dela foi tão forte que Deus falou: eu não vou te dar simplesmente um filho, eu vou te dar um sacerdote, eu vou te dar um profeta, eu vou te dar um juiz dentro de Israel. Até Jesus, querido, quando ele instruía, aleluia, quando ele instruía os seus discípulos ali, a primeira oração que Jesus ele vem ensinando, para nós, está em Mateus 6,9, a oração que Jesus ensina para nós: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a o vosso reino, seja feita a tua vontade, aleluia, na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Glória a Deus. A oração tem poder de mudar a situação.
A oração tem o poder de mudar o negócio. A oração, aleluia, ela tem um poder sobrenatural. Querido, a Bíblia diz que Ezequias estava com a casa desconcertada, lá em Isaías 38. A Bíblia diz que Deus falou com Isaías, filho de Amós, para falar com ele, para botar a casa dele em ordem, senão ele ia morrer e não ia viver. E a palavra de Deus diz que ele foi para o joelho, virou o rosto para a parede, pastor Luiz, e fez uma simplesmente oração com Deus, e falou: lembra de mim quando eu andei reto, lembra de mim quando eu fui sincero diante do Senhor. E Deus ouviu a oração dele lá no céu. E quando Deus ouviu a oração dele lá, Deus falou com o profeta: volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele. E por causa disso, glória a Deus, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida dele na face dessa terra. O salmista Davi, no Salmo 66, versículo 20, está escrito lá, está dizendo assim: Deus não rejeita aleluia, oração, aleluia. A oração, aleluia, igual lemos aqui nesta noite: orai sem cessar. E tem que ser no nome de Jesus. Em João 14:14 diz assim, que tem que pedir o nome de Jesus. Em João 15:7 diz assim: se tu estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires em meu nome, assim será feito. Até Jesus ele orou, irmão. Mateus 26:36, quando ele ficou sabendo que ele ia morrer, primeiro ele diz: eu vou para o monte orar. E chegou lá, a oração dele foi essa: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja conforme a minha, mas a tua vontade. Quando ele estava na cruz, ele também orou. Ele diz: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Mas a Bíblia diz em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas o ouvido também não está gravado, aleluia, para que ele não possa ouvir. Todos que oraram na Bíblia não perderam batalha, todos que oraram não perderam a guerra, todos que oraram não perderam a peleja. Josafá orou em 2 Crônica 20, e a resposta de Deus veio no capítulo 17: nesta peleja você não vai ter que pelejar. Se você ler o texto, a Bíblia diz que ele ficou com medo e ele começou a orar, ele começou a jejuar. Judá se botou a pedir socorro a Deus. E quando a gente ora, a gente está enquadrado no Salmo 121: elevo meus olhos para o monte, de onde que me virá, aleluia, o meu socorro. O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Daniel era um homem de oração, e em Daniel 10:21 a Bíblia diz que ele orou 21 dias para alcançar a resposta de Deus. Mas a resposta de Deus para Daniel foi essa: Deus, no primeiro dia que você, aleluia, botou o teu joelho no chão, a tua oração já chegou lá no céu. Mas aleluia, o rei da Pérsia vai lutar, os demônios vão lutar para a resposta não chegar para Daniel. Mas Deus envia Miguel, o anjo, a espada, mata os demônios, aleluia, e dá a vitória, aleluia, a Daniel, aleluia, por irmão, aleluia, aleluia. Oração dá livramento, oração abre porta, oração quebra corrente, oração, aleluia. Tiago 4:8 quer chegarmos a Deus e ele chegará até vós. Quando você ora, você se aproxima de Deus. Oh, glória! Você fica perto de Deus. Glória! E tem uma coisa, é o perigo mexer com crente de oração. Aleluia a Deus! É o perigo mexer com quem ora. A Bíblia diz que Paulo e Silas pregou. Aleluia! Nossa, eles apanharam, aleluia, ali, por amor ao Evangelho de Deus. Mas quando eles foram presos, a Bíblia diz em Provérbios 8:17: eu amo os que me amam, e os que
busca de madrugada, esse Da glória. e meia-noite eles começaram a orar. Meu Meia-noite Deus. eles começaram a cantar louvor ao nome do Senhor. O poder da oração foi tão forte, irmão, que o terremoto desceu dentro daquela cadeia. É porque Deus estava ouvindo a oração de Paulo, e nesta noite os céus estão abertos. Deus ouviu a tua oração nessa noite. A tua oração Aleluia. gosta de Deus. A Glória. oração tem resposta de Deus. A oração foi tão forte que salvou até o carcereiro, Meu Deus. porque ele ia se matar. Ele pensou que os presos estavam fugindo. Ele pediu que desse uma luz e disse em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Oh, glória. A Bíblia diz que a oração livrou Elias de 400 profetas de Baal. Elias fez uma oração, Deus fez chover fogo do céu. Esse homem tinha tanta intimidade com Deus que no livro de 1 Reis 17 Elias disse assim: segundo a minha palavra não vai chover, e não choveu mesmo não. Deus falou: tranca tudo lá no céu, porque quem está orando tem intimidade comigo. Quem está orando tem Aleluia. comigo, querido. Se está com vontade de orar, ore. Está sem vontade de orar, ora do mesmo jeito. Glória. Está difícil, ore, porque se orando está difícil, sem orar vai ficar pior ainda. Aleluia. Vai ficar pior ainda. A Bíblia diz em Neemias que Neemias foi para restituir os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que no capítulo 1, versículo 4, que quando ele foi, primeiro ele não, aleluia, foi de qualquer maneira. Primeiro Neemias orou, depois ele chorou, depois ele jejuou na presença de Deus. Oh, glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão. Oh, glória. Em Mateus 17:20 diz assim: a casca de demônios só sai porque senão, Jejum e oração. se não tiver jejum e oração, a casca de demônio não vai embora. É, Jesus. Talvez alguém está aqui nessa noite porque você é fruto de oração. Aleluia. Talvez aqui está aqui nessa noite porque você foi fruto de um clamor. Glória. Talvez você está aqui nessa noite porque alguém orou pela tua vida. Aleluia. E quando você estava em um lugar, alguém estava orando por você. E quando você estava em algum lugar, alguém estava clamando por você. Aleluia. Para ter oração tem que ter fé. Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Para ter orar tem que ter fé. Para orar tem que ter confiança. Aleluia, Deus. Oração. Mas tem coisa que a gente tem que orar, mas também tem que ter ação. Tem coisa que tem que orar, mas também tem que ter atitude. Por exemplo, eu estava dando escola dominical um dia na igreja, e um homem me perguntou por que ele ora tanto tempo e Deus não abre uma porta de emprego para ele. Aleluia. Você acha que se você perde uma porta de emprego, a Deus, mas você fica dentro de casa, você acha que a porta vai vir buscar você dentro Meu de casa? Deus, Se aleluia. você não coloca um currículo, se você não procura um amigo, não tem como. Então tem coisa, irmão, que tem que orar, mas tem que ter atitude. Você faz a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Porque Lucas 1:17 diz que para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que cercou Eliseu dentro da casa, quando eles adivinhavam o conselho dos reis da Síria. Deus revelava para ele, só que mandaram ir atrás dele e ele fez uma oração aonde ele estava, dentro da sua casa. E a Bíblia diz que
Deus falou para Eliseu: não temas, maior é o que está contigo do que o que está com eles, querido. A oração, ela te dá o livramento do inimigo. O diabo não gosta de crente de oração. O diabo estremece quando ele... Jesus, aleluia. Vai não, joelho no chão, aleluia. glória. Buscando a presença de Deus, porque irmão, Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele quando Ele está perto. Vai chegar um tempo que não vai ter mais como orar, vai chegar um tempo que não vai ter como buscar. Em Jeremias 23:19 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Quando você, aleluia, dobra o teu joelho, você fala com Deus, Deus ele te ouve lá no céu. Já tem um ditado que fala: o telefone do céu é a oração, o telefone do céu é o clamor, a Bíblia diz, Mateus 7:7, pedi, dá-se-vos dá. o que pede, Recebe. o que busca, Encontra. e o que bate, Abre. primeiro ele manda pedir. Irmão, lá em Marcos 10:46 fala sobre o cego de Jericó. Se ele calasse a boca, ele recebia vitória? Não. Se ele calasse a boca, Deus mandava chamar ele? Não. O clamor dele chamou a atenção de Jesus. E os próprios que mandou ele calar a boca, Jesus falou assim: manda chamar ele. Manda chamar ele. Só que no capítulo 5, Deus, Aleluia. o que queres que eu te faça? A Bíblia diz em Mateus 18:21, Mateus 18:20, tiver 2 ou 3 que andam no nome do Senhor, está presente. Jesus está presente aqui nessa Glória. Aí você ora. Jesus pode perguntar para você nessa noite também através da sua oração: o que queres que eu te faça? Quer ser cheio do Espírito Santo? Ora. Quer ser cheio da presença de Deus? Ora. Quer ter intimidade com Deus? Ora. Você vê que todo mundo que ora sempre tem um testemunho para contar. Todo mundo que ora, mas sinal de Deus não está te respondendo na hora, não é sinal que Deus não está te ouvindo. Porque Deus também trabalha no silêncio. Jesus. Deus também fala, age no silêncio. Deus também age no calado. Você vai orando. Eu estava passando uma perseguição no meu serviço, uns 4 meses no meu serviço. E eles bandidos para me tirar de lá. E as pessoas falando comigo: conversa com o supervisor. Eu falava: não, deixa eu orar. Conversa com essa menina para parar, não, deixa eu orar. E foi o primeiro mês eu orando, passando uma prova danada. Foi o segundo mês eu orando, eles lutando para Deus me tirar de lá. Terceiro mês eu orando, o negócio estava feio. Quarto mês o negócio piorou. Foi até que eu fui no culto, Deus usou uma irmã para falar comigo. Deus manda dizer: 4 meses Deus em silêncio, sem responder nada. E eu no monte orando, falando com Deus. E quando foi 4 meses que eu estava orando, aquela prova de 2 dias para me arrancar de lá, Deus usou uma irmã e falou: prepara para ser surpreendido. Não para de orar. Não para. Deus falou: não para. Irmão, quando eles foram lá, que eles pensou que eles iam arrancar do emprego, o supervisor foi lá. Deus falou, aí falou assim: agora vai me mandar embora. Vamos pensar que não. A vaga que a pessoa queria, Deus deu a vaga para mim. Que a pessoa que tentou me tirar de lá, perdeu a vaga que ela queria, e a vaga que ela queria foi para mim. O lugar que Deus me colocou na mesma empresa, Deus ainda a vaga que ela queria. Deus me tirou do setor dela, me botou em outro setor, e o negócio ficou lá, e eu fiquei tranquilo com a glória de Deus e não perdi. Aleluia. O emprego. Se eu ficasse calado, o verdadeiro cristão, ele não tira satisfação. O verdadeiro cristão não briga. O verdadeiro cristão não discute. O verdadeiro cristão ele vai pro joelho falar. Glória. Aleluia. Porque quando você fala com Deus em oração, Aleluia. a causa não é sua, causa é de
de Deus. Aleluia. Você entra na causa, quando você olha, se você tem uma causa, entrega na mão de Deus, oração que Deus resolve. Se você tem um problema, entrega na mão de Deus o problema que Ele resolve. Se você tem uma situação difícil, entrega na mão de Deus em oração que Ele resolve. Porque, irmão, glória. o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Salmo 37. Entrega o caminho na mão do Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Você quer ver uma coisa? Atos capítulo 12, versículo de 3. Pedro na prisão, o que o ciclo de oração estava fazendo? Orando pela vida de Pedro, mesmo sabendo que ele podia morrer naquele outro dia. Mas o anjo do Senhor visitou o preso lá dentro da prisão através da oração. Aleluia. Segundo oração, visitou lá dentro, enviou um anjo, pegou Pedro dentro da cadeia. Aonde você não vai, a oração vai. Aonde você está, glória. Aleluia. Pode estar onde estiver, a oração visita lá. Pegou o anjo, aleluia, pegou Pedro, tirou ele de dentro da cadeia e levou ele lá aonde Pedro estava. Querido, você quer ver uma coisa? A Bíblia diz em Tiago 5,16 que a oração feita por um justo, ela pode muito os seus efeitos. E no capítulo 17 vai ter assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, ficou sem chover 3 anos e meio na face da terra. Quando ele orou pela vez, Deus trancou tudo lá no céu. Tá, glória. Mas quando Elias orou de novo, Deus abriu tudo lá no céu e disse: agora vai chover. A oração é uma arma espiritual que Deus Ele entregou para nós, batalhar em oração. Abacuque viu o povo de Judá, Abacuque viu a situação que o povo estava. Abacuque diz: eu não quero ver o povo desse jeito, eu não quero ver o povo dessa situação. Eu vou levantar um clamor por a vida deste povo. Abacuque teve 2 questionamentos com Deus. No capítulo 1, mas ele disse: até quando eu vou clamar e tu não vai me responder? Aviva, Senhor, a tua obra no meio santo. Aleluia. Se o seu marido não é salvo, ora que Deus tem poder para salvar. Se o seu filho não é salvo, ora que Deus tem poder para salvar. Se o seu irmão não é salvo, ora. Se o seu filho não quer nada, ora. Da oração move a mão de Deus e ela trabalha. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você sabe que o culto começa às 7 horas. Aqui começa às 7 horas. E a primeira coisa quando o crente faz, chega na igreja, ele dobra o joelho e tira meia hora de oração. E ali você só vai buscando em oração. Ali você só vai falando com Deus. Você sabe o que é, irmão? Eu vejo no Facebook. Às vezes a pessoa está com um problema. Ele vai lá para o Facebook postar o problema dele. O Facebook não vai resolver seu problema, não. Ele vai lá para o status contar o problema dele. Ele vai lá para o Instagram contar o problema dele. Irmão, enquanto Deus lá no céu está falando assim: dobra o teu joelho e fala comigo. Meu Deus. Eu sou a solução. Aleluia. Eu sou a solução. Claro que você pode pedir um irmão para te ajudar em oração. Claro. Só que em Mateus 6,6 fala assim: quando quiseres orar, entra para dentro do teu aposento, fecha a porta e fala com Deus em oculto, Ele te ouvir. Tem aquela oração, a melhor oração é aquela que você faz em espírito, é aquela que você faz na mente. Oh, glória. Sabe por quê? Só Deus ouve e conhece o teu pensamento. Aleluia. Deus conhece a sua mente. Quando você fala com Deus em pensamento, só Ele ouve o pensamento. Aí a Bíblia fala assim, Salmo 34, versículo 17, assim: o justo clama, o Senhor ouve e livra de toda angústia.
Na prova, não pare de orar. Na luta, não pare de orar. Na dificuldade, Aleluia. não pare de orar. Aleluia. Sabe por quê, irmão? A oração deu a vitória a Ana, a oração deu a vitória a Neemias, a oração deu a vitória a Daniel, a oração deu a vitória a Josafá, a oração, até Jesus que precisava de orar, que era filho de Deus, ele orou, deu a vitória a Jesus, a oração deu a vitória a Bartimeu, a oração deu a vitória a Salomão, a oração deu a vitória a Elias. Aleluia. Glória a Deus. E enquanto nós estivermos aqui na terra, 1 Timóteo 4,5, nós somos santificados pela oração e pela Fé. palavra. Enquanto você se relacionar com Deus, ter relacionamento com Deus, Deus vai ter relacionamento contigo. Aleluia. Enquanto você tiver intimidade com Deus na oração, Deus vai ter intimidade contigo. Eu orei 2 anos para Deus levantar meu pai da cadeira de roda. Ele levantou. Aleluia. 2 anos. Ele ficou Oh, glória. trepado. Pela medicina nunca voltaria mais. Está todo arrebentado. Tanta cirurgia que fizeram com ele, mas está vivo para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, eu recebi mais de 10 profecias que meu pai ia morrer. Porque deu câncer. Ele ficou sem andar, atrofiou os ossos tudinho. É um milagre na mão de Deus. E muitas vezes, claro que Deus fala, mas a gente também tem que saber se a revelação vem de Deus. Porque tem muita revelação que não vem da parte de Deus. Então por isso nós temos que pedir a Deus de oração, dom de discernimento de espírito, para saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Aleluia. Nem tudo é Deus que fala. Tem 3 tipos de revelação. Tem a revelação que vem da carne, tem a revelação que vem do diabo, porque o diabo também revela, e tem a revelação que vem de Deus. Aleluia. Está mais vivo que ele. Graças a Deus. Aleluia. Vamos voltar de pé? Amém. Glória. Vamos orar? Aleluia. Soberano Deus e Pai que está no céu, Jesus, nessa noite, muito obrigado, Senhor, por este culto, muito obrigado pela palavra do Senhor, abençoa nós, meu Pai, fica conosco, nos dando a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém.